Olá, bom dia, boa tarde e boa noite, de acordo com a hora que vocês assistirem essa sessão. Sexta-feira, 12 de agosto de 2022. Hoje nós do canal Teologia Reformada Alcemir Júnior estamos compartilhando parte do sermão Eleição de João Calvino. Vamos agora ao sermão. Que nos salvou e nos chamou com santo chamado, não segundo as nossas obras, mas conforme seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada, agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. 2 Timóteo 1 versos 9 e 10. Mostramos esta manhã, de acordo com o texto de Paulo, que se quisermos conhecer a livre misericórdia de nosso Deus e nos salvar, temos de ir até o seu conselho eterno, pelo qual ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Disso vemos que ele não considerou nossas pessoas, nem a nossa dignidade, nem qualquer mérito que poderíamos possivelmente possuir. Antes de nascermos, fomos arrolados em seu registro. Ele já havia nos adotado por seus filhos. Portanto, vamos conceder tudo à sua misericórdia, sabendo que não podemos nos orgulhar de nós mesmos, a não ser que venhamos furtar dele a honra que lhe pertence. Os homens têm se esforçado em inventar sofismas para obscurecer a graça de Deus. Porque eles dizem que, apesar de Deus escolher os homens antes do início do mundo, ainda assim foi de acordo com sua presciência que um seria diferente do outro. As Escrituras demonstram claramente que Deus não esperou ver se os homens eram dignos ou não, quando ele os escolheu, mas os sofistas pensam que podem obscurecer a graça de Deus, dizendo que embora ele não tenha considerado os méritos passados, ele tinha um olho naqueles que estavam por vir. Pois dizem eles que embora Jacó e seu irmão Esaú não tivessem feito nem o bem nem o mal, e Deus tenha escolhido um e recusado ao outro, ainda assim ele previu como todas as coisas são presentes para ele que Esaú seria um homem vicioso, e que Jacó seria como se mostrou posteriormente. Mas essas são especulações tolas, porque elas simplesmente fazem de Paulo um mentiroso, os quais dizem que Deus não recompensa nossas obras quando ele nos escolhe, porque ele fez isso antes do início do mundo. Porém, embora a autoridade de Paulo fosse abolida, ainda assim a questão é muito clara e evidente, não só nas Sagradas Escrituras, mas também na razão, de modo que aqueles que fazem um escape desse tipo, se mostram homens vazios de toda a habilidade. Porque se buscarmos em nós mesmos a fundo, o que podemos encontrar de bom? Não foi toda a humanidade amaldiçoada. O que trazemos do ventre de nossa mãe, a não ser pecado? Portanto, não diferimos nem um pouco uns dos outros, mas apraz a Deus tomar para si aqueles que ele quer. E por esse motivo, Paulo usa estas palavras em outro lugar, quando diz que os homens não têm do que se regozijar, pois nenhum homem se encontra melhor do que seus companheiros, a não ser porque Deus o distingue. Então, se confessarmos que Deus nos escolheu antes do início do mundo, segue-se necessariamente que Deus nos preparou para receber a sua graça. Porque ele concedeu sobre nós a bondade, que não estava em nós anteriormente. Porque ele nos escolheu para sermos herdeiros do reino dos céus, mas também nos justifica e nos governa pelo seu Espírito Santo. O cristão deve ser muito bem resolvido nesta doutrina, estando além de qualquer dúvida. Há alguns homens nestes dias, que ficariam felizes se a verdade de Deus fosse destruída. Tais homens lutam contra o Espírito Santo, como bestas loucas, e se esforçam por suprimir as Sagradas Escrituras. Há mais honestidade nos papistas, do que nesses homens. Porque a doutrina dos papistas é muito melhor, mais santa, e concorda mais com as Escrituras Sagradas, do que a doutrina desses homens vis e perversos, os quais abatem a santa eleição de Deus, esses cães que latem para ela, e porcos que a dilaceram. No entanto, sustentemos firmemente o que aqui nos é ensinado. Deus tendo nos escolhido antes do mundo ter seu início, devemos atribuir a causa da nossa salvação à sua livre bondade. Devemos confessar que ele não nos toma para sermos seus filhos, por qualquer mérito de nós mesmos, pois não tínhamos nada para nos recomendar a seu favor. Portanto, devemos colocar a causa e a fonte da nossa salvação somente nele e fundamentar a nós mesmos sobre isso. Caso contrário, tudo o que construirmos virá a ser nada.
Devemos reparar aqui o que Paulo conecta, a saber, a graça de Jesus Cristo, com o conselho eterno de Deus Pai, e então ele nos traz nosso chamado, para que nós possamos ter a certeza da bondade de Deus e da sua vontade, que teria permanecido oculta de nós, a menos que tivéssemos um testemunho disso. Paulo diz em primeiro lugar, que a graça que repousa sobre o propósito de Deus, e que é compreendida nele, é dada em nosso Senhor Jesus Cristo. Como se dissesse, vendo que nós merecemos ser rejeitados e odiados como inimigos mortais de Deus, era preciso que fossemos enxertados, por assim dizer, em Jesus Cristo, para que Deus pudesse nos conceder e nos reconhecer como sendo seus filhos. Caso contrário, Deus não poderia olhar para nós, a não ser para nos odiar, porque não há nada senão miséria em nós, estamos cheios de pecado, e estufados, por assim dizer, com todos os tipos de iniquidade. Deus, que é a própria justiça, não pode consentir conosco, enquanto considera nossa natureza pecaminosa. Portanto, quando ele quis nos adotar antes do início do mundo, foi requisitado que Jesus Cristo fosse colocado entre nós e ele, para que fossemos escolhidos em sua pessoa, pois ele é o Filho muito amado. Quando Deus nos uniu a ele, fez como lhe aprouve. Vamos aprender a ir diretamente a Jesus Cristo se nós quisermos não duvidar da eleição de Deus, porque ele é o verdadeiro espelho onde devemos contemplar nossa adoção. Se Jesus Cristo é tirado de nós, então Deus é um juiz de pecadores, de modo que não podemos esperar por qualquer bondade ou favor em suas mãos, mas, ao invés, esperar a vingança, porque sem Jesus Cristo, sua majestade será sempre terrível e temível para nós. Se ouvirmos menção ao seu propósito duradouro, não podemos deixar de ter medo, como se já estivesse armado para nos mergulhar na miséria. Mas quando sabemos que toda graça reside em Jesus Cristo, então podemos estar certos de que Deus nos amou, embora fossemos indignos. Em segundo lugar, devemos notar que Paulo não fala simplesmente da eleição de Deus, porque isso não nos deixaria acima de qualquer dúvida, mas, ao invés, permaneceríamos na perplexidade e na angústia. Mas ele acrescenta o chamado, pelo qual Deus tornou aberto seu conselho, que antes era desconhecido para nós, e o qual não podíamos alcançar. Como saberemos então que Deus nos escolheu, para que possamos nos alegrar nele, e nos gloriar da bondade que ele concedeu a nós? Aqueles que falam contra a eleição de Deus, deixam o Evangelho sozinho. Eles levam tudo que Deus estendeu a nós, para nos levar até ele, todos os meios que ele designou para nós, e que soube que era adequado e apropriado para nosso uso. Não devemos ir por esse caminho, porque de acordo com a regra de Paulo, devemos conectar o chamado de Deus com a eleição eterna. Disse que ele nos chamou, e então temos essa segunda palavra, chamado. Por isso, Deus nos chama, e como? Certamente, quando lhe apraz nos certificar de nossa eleição, a qual não poderíamos alcançar de outra maneira. Porque, como diz o profeta Isaías e também o apóstolo Paulo, quem pode entrar no conselho de Deus? Mas quando apraz a Deus comunicar a si mesmo a nós familiarmente, então recebemos o que sobrepuja o conhecimento de todos os homens, porque temos uma boa e fiel testemunha, que é o Espírito Santo, que nos eleva acima do mundo, e nos leva até aos maravilhosos segredos de Deus. Não devemos falar precipitadamente da eleição de Deus, e dizer que somos predestinados, a não ser se completamente seguros da nossa salvação. Não devemos falar levianamente disso, se Deus nos tomou para sermos seus filhos ou não. Como então? Olhando para o que está estabelecido no Evangelho. Ali Deus nos mostra que Ele é nosso Pai, e que Ele nos trará a herança da vida, tendo-nos marcado com o selo do Espírito Santo em nossos corações, que é um testemunho indubitável da nossa salvação, se o recebemos por fé. O Evangelho é pregado a um grande número, que não obstante, são réprobos. Sim, e Deus tem revelado e demonstrado que Ele os amaldiçoou, porque eles não têm parte nem porção em seu reino, pois eles resistem ao Evangelho, e rejeitaram a graça que lhes é oferecida. Mas, quando recebemos a doutrina de Deus, com obediência e fé, descansamos em suas promessas e aceitamos a oferta que Ele nos faz, para nos tomar por seus filhos. Isso, eu digo, é a certeza da nossa eleição. Mas devemos salientar aqui, que quando temos conhecimento da nossa salvação,
Quando Deus nos chamou e nos iluminou na fé do seu Evangelho, isso não deve tornar nula a predestinação eterna que veio anteriormente. Há um grande número nestes dias que dirão: quem Deus escolheu, a não ser os fiéis? Eu concordo com isso, mas eles tiram uma maligna consequência disso e dizem que a fé é a causa, sim, a primeira causa de nossa salvação. Se eles a chamassem de causa intermediária, isso seria, certamente, verdadeiro, pois a Escritura diz: pela graça sois salvos mediante a fé, Efésios 2 verso 8. Mas devemos ir mais alto, pois se eles atribuem a fé ao livre-arbítrio dos homens, eles blasfemam contra Deus perversamente, e cometem um sacrilégio. Devemos ir ao que a Escritura nos demonstra, a saber, que quando Deus nos dá a fé, devemos saber que não somos capazes de receber o Evangelho, a não ser que ele nos molde pelo Espírito Santo. Não é suficiente para nós ouvirmos a voz do homem, a menos que Deus trabalhe dentro de nós, e fale em nós de uma forma secreta pelo Espírito Santo, e a partir daí vem a fé. Mas qual é a causa disso? Por que a fé é dada a um e não a outro? Lucas nos mostra, dizendo: creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Atos 13 verso 48. Havia um grande número de ouvintes, e ainda assim apenas alguns deles receberam a promessa da salvação. E quem eram esses? Aqueles que foram designados para a salvação. Paulo fala, mais uma vez, muito amplamente sobre esse assunto em sua epístola aos Efésios, de forma que não pode ser possível que os inimigos da predestinação de Deus não vejam uma coisa tão clara e evidente, a não ser que o diabo tenha arrancado seus olhos e eles tenham se tornado vazios de toda a razão. Amém. Essa sessão é uma parte considerável do sermão Eleição de João Calvino. Nós pretendemos trazer como uma segunda parte a continuação desse sermão. Não deixe de inscrever-se em nosso canal para ficar por dentro das atualizações futuras. Estamos postando vídeos todos os dias. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.